A gente vai fazer a leitura em 1 Tessalonicenses 5, de 14 ao 22. Quem não puder, acompanhe aqui no telão. Diz assim, 14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem, uns aos outros, e também aos que não são irmãos da fé. Estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estares unidos com Cristo Jesus. 19. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Em outras versões está escrito: não apaguem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Só até aí, irmãos. Irmãos, quando a gente vai preparar um texto, nós temos que ver o contexto, o autor, para quem ele foi escrito. Eu acho que todo mundo sabe quem escreveu essa carta, né? Foi o apóstolo. A igreja sabe? Quem escreveu essa carta? Apóstolo Paulo. E Paulo era considerado o fariseu dos fariseus. Ele era um erudito. Ele sabia bastante da lei. E se você pegar sua Bíblia, 13 livros. Quem está com a Bíblia aí, vamos lá no índice lá da Bíblia. A gente não fecha a Bíblia não, que a gente vai passear por ela hoje. Diz, o índice da Bíblia, Novo Testamento, tem Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos. João, evangelho sinótico. Atos, é um livro histórico. Aí vem as cartas paulinas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Hebreus não é considerada uma carta paulina. E essas outras são as cartas gerais. Aí vai todo dia. E dentro disso ainda tem uma classificação que são as cartas pastorais, que é Timóteo e Tito. Paulo foi muito importante, porque ele escreveu praticamente metade aqui do Novo Testamento. E o estilo literário que ele usava é um estilo que é chamado perícope. É só para nível de conhecimento. Que eram os fatos narrados, não era necessariamente uma sequência de eventos. E cada tópico era completo em si, podendo fazer referência a outras cartas. Por isso que ele falava para os irmãos: troquem essas cartas. Ele mandava a carta para a igreja, mas trocava com outra carta. Amém? E Paulo aparece a primeira vez na Bíblia, no livro de Atos. Peço aos irmãos também que abram lá em Atos. Atos, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E aí vem a história, o contexto desse livro de Atos. Aí tem Pedro, que tinha negado Jesus, depois prega e converte mais de 3.000 almas. E lá no capítulo 8, a igreja estava surgindo, que era chamada igreja primitiva, né? Vem a aparecer Paulo. Paulo aparece justamente na morte de Estevão. Estevão era um diácono que foi escolhido, pregava o evangelho. O Sinédrio, que era o grupo de religiosos da época, prenderam ele por ele atacar a lei de Moisés e pregar contra a tradição lá judaica. Aí no capítulo 7 ele faz uma defesa dele que é até brilhante aí, vocês irmãos depois lembram, que é um resumo do Antigo Testamento. E no capítulo 8, que é a morte de Estevão, e está lá no final, deixa eu ver aqui, é 40, se eu não me engano. Não. Que Paulo consentia com a morte de Estevão. Perdão, irmãos, é o 7. Diz assim, 7 é o 60. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Bem, Saulo estava lá e aprovou a morte de Estevão. O que Paulo fez? Ele foi até o Sinédrio, arrumou autorização para perseguir os judeus, justamente por causa disso aqui. Estevão pregava e eles achavam que aquilo ali era contra a lei de Moisés e a lei dos profetas, né? A lei judaica.
Aí Paulo recebe uma carta que ele poderia perseguir os cristãos, basicamente os judeus que se tornaram cristãos. Aí ele vai para o caminho de Damasco, que é a passagem que eu acho que todo mundo conhece. Muitas vezes a gente conhece que Paulo teve a visão de Cristo e caiu do cavalo, mas na folha aqui não tem cavalo nenhum. Paulo tem a visão de Cristo, fica cego. E Cristo fala assim, ó, vai até tal lugar que alguém vai orar por você. E nisso, Cristo aparece para um discípulo chamado Ananias. Aí, para Ananias, ele fala assim, vai até na casa de Judas, na rua chamada Direita, e olhe por um homem de Tarso. Ananias sabia que Paulo perseguia os cristãos, então ele estava com medo. Aí Deus responde de novo, vai, porque esse é para mim um vaso ungido, que eu vou ensinar ele o que é sofrer pelo Evangelho. E eu vou fazer um parênteses aqui, irmão. A gente tem uma vida muito abençoada. Se você for ver, abre, acho que é 2 Coríntios 11, 24. Olha o sofrimento de Paulo. Diz assim, ó, em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porrete. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes eu fiquei 24 horas no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, ladrões, perigos causados pelos meus patrícios, que são os irmãos, pelos judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigo de cidades e desertos, no alto do mar, também perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e tenho passado sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho com todas as igrejas. Amém? Irmãos, a gente veio fazendo um parênteses aqui da pregação, que tudo que a gente está passando aqui não é nada, irmão. Às vezes nós pensamos assim, que está difícil, mas para Paulo estava muito mais. E as grandes decisões, para tu ver, engraçado que Cristo fala, Paulo, vai lá na rua, vai na casa lá que vai vir um homem orar por você. Mas para Ananias, ele dá todo o traço lá. Ananias, vai na rua direita, fala com Judas, tem um homem de Tarso, que para mim um vaso ungido, ore por ele que ele vai ficar são. E eu vou ensinar ele o que é sofrer pelo Evangelho. Muitas vezes na nossa vida a gente toma as decisões, a gente não sabe o que vai acontecer. E cada um daqui pode se lembrar de uma coisa terrível que aconteceu na sua vida. E você está aqui hoje. Olha como é que você é abençoado. Você passou por tudo aquilo e você está aqui louvando a Deus. Por isso que Paulo vai falar, a leve momentânea tribulação não é de se comparar com a glória que está por vir, né, irmãos? Aí vamos em Atos de novo, Atos 11. Paulo se converteu, ele pregou ali naquela cidade de Damasco. Começaram a perseguir ele, porque ele foi lá justamente perseguir os cristãos, né? Aí desceram ele pelo cesto do muro da cidade. Eu estou tentando resumir essa história aqui. Desceram ele pelo cesto e ele seguiu a vida dele evangelizando. Aí aparece um personagem que é Barnabé. Quem foi Barnabé? Era um cristão piedoso que vendeu suas posses e deu para os apóstolos. Ele apresenta Paulo aos apóstolos. E Paulo estava na cidade, começou a perseguição dos judeus na região da Judéia, da Palestina ali hoje, né? E eles foram espalhados. Aí a grande parte deles estava em Antioquia, que era a cidade onde estava Barnabé. Barnabé foi até Tarso, chamou Paulo para lá, para a cidade de Antioquia. Dali, Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária. Tem até uma imagem aí. Primeira viagem missionária deles. Irmãos, eu estou dando essa volta aqui, mas eu vou chegar lá, hein? Diz assim, bota a figura aí pra gente. Paulo e Barnabé e João Marcos, que era o primo de Barnabé. Paulo faz a primeira viagem, como os irmãos podem ver ali, se desse para aumentar. Ele estava na cidade de Antioquia, que é essa cidade aqui. Ele faz uma viagem missionária pela própria Ásia Menor. Esse é o
Ele e Barnabé e João Marcos. Só que há um desentendimento, João Marcos sai dessa missão, assim, digamos dizer. Aí passa um tempo, eles fazem essa viagem, passa um tempo. Aí nós estamos em Ato 15, não, Ato 14 é a viagem missionária. Atos 15, Paulo e Barnabé em Antioquia, como tinham muitos judeus que se converteram, estava tendo um conflito entre os preceitos judaicos e o cristianismo. O que nós devemos fazer? Aí eles foram até Jerusalém conversar com os apóstolos. Nisso, os apóstolos deliberaram lá, tomaram as decisões e mandaram Silas e Judas para Antioquia para falar que eles devem seguir o preceito do cristianismo. Quem tem uma dúvida sobre isso, tem Atos 10, que é Pedro sonhando com um lençol, aí para ele se alimentar, Pedro fala assim, esses animais são impuros, aí Deus fala, não, pode ser alguma coisa impura que Deus fez. Aí também a carta de Paulo a Colossenses, ela explica várias práticas errôneas, depois os irmãos leem em casa aí como puder, que é as práticas judaicas, tem outras coisas lá, tem adoração aos deuses, aos anjos, está tudo explicado, Paulo explica, confronta tudo ali, falando que Jesus é maior que todas essas coisas. Aí vamos para Atos 15, tem isso. Em Atos 15 tem a segunda viagem missionária, tem como colocar aí também a imagem? A segunda viagem missionária, eu não vou trazer mais foto não, irmão, que não está dando muito certo. Diz assim, ó, a segunda viagem missionária, ele falou assim, pô, Barnabé, vamos visitar lá os irmãos que a gente evangelizou, das igrejas que eles fundaram, né? Aí Barnabé queria chamar João Marcos, que tinham desistido na primeira, aí Paulo não aceitou. Aí Silas estava lá, porque o Silas foi mandado para os apóstolos lá para Antioquia. Aí foi Paulo e Silas. Aí nessa viagem ele não vai só na Ásia, ele também vai na Europa. Ele tem uma visão. Durante a viagem ele tem uma visão de um varão macedônio que diz, passemos para outra parte, quer dizer, saia da Ásia e vá pregar na Europa. Paulo no total teve 4 visões, depois os irmãos estudam, que é essa visão de Cristo, que ele ficou cego, essa daí do varão macedônio, tem a visão para ele pregar o evangelho e uma visão em Coríntios, do novos céus e nova terra. Nessa viagem, em Filipe, eles foram presos, que tem aquela passagem de Paulo e Silas na prisão, ele passa por Corinto e por Éfeso. Aí vem Atos 17, 1 e 2. Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, que foi o texto que a gente leu, que é o texto base, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Então, Paulo, como ele era fariseu, participava do sinédrio ali, ele tinha essa autoridade de ir na sinagoga pregar. A gente viu que o autor da carta de Tessalonicenses foi Paulo. Agora, sobre a cidade de Tessalonicenses. A cidade de Tessalonicenses, ela ganhou esse nome porque é o nome da irmã de Alexandre o Grande. Ela recebeu esse nome. Paulo, bota outra imagem aí. Paulo escreveu para Tessalonicenses quando ele estava na cidade de Corinto. E a cidade que ele ficou mais tempo foi a cidade de Corinto. Ele ficou quase 2 anos. E Tessalonicenses ele ficou 3 sábados. Aí, tipo assim, quem que é o líder da célula? É o William? É o Márcio ou o Igor, que é o líder de célula? Igor e o William. São líderes, a igreja está trabalhando por células, irmãos. Aí, eles ficou durante 3 sábados. Em 3 sábados, tu cria uma igreja lá? Dificilmente, né, irmão? Paulo pregava nas sinagogas e os primeiros cristãos que foram convertidos foram os gentios que se converteram ao cristianismo. Os gentios que se converteram ao judaísmo e depois se converteram ao cristianismo.
os primeiros que se converteram foram chamados de prosélitos. É só um nome que dão, porque eram pessoas que não eram judeu de nascença. Eles eram gentios, que se converteram ao judaísmo e depois se converteram ao cristianismo. Agora a gente vai pegar a Carta de Tessalonicenses. Se você passar os olhos assim, vamos fazer um resumo total. Paulo falando para eles. No capítulo 1, Paulo fala para os Tessalonicenses que eles devem orar sem cessar, constante oração. Ele fala sobre eleição, ele fala sobre ser imitadores de Cristo. Ele fala sobre, no 2, nós devemos se apresentar aprovados para Deus. Nós não devemos buscar a glória dos homens, a nossa esperança tem que estar no Senhor. O 3, ele fala, não se inquiete o seu coração com as tribulações, tenha um coração santo, busque a santificação, no Tessalonicenses 4, não sejam ignorantes com os que dormem, quer dizer, tratar os visitantes e os gentios bem, não sejam ignorantes com ele. O Senhor voltará dos céus, que é o termo que a gente usa, a segunda vinda, é só um termo, que é parousia. Quem quiser anotar, vocês devem consolar uns aos outros. No 5 ele diz, devemos sempre vigiar. 5:8, Tessalonicenses 5:8, irmãos, vamos estar lendo. Quem achar aí pode ler para mim, por favor. Isso, diz assim, né, 5:8, nós devemos ter a esperança, o amor e a fé. Isso é a tríade paulina. E se você for ver, aparece em outros versículos. Efésios diz sobre a armadura de Deus. E também ele fala, permaneçam na fé, na esperança e o amor. E o maior deles é o amor. A virtude do cristão são essas três palavras, chamada tríade paulina. No 5 também, ele diz assim, não devemos retribuir o mal com o mal, pelo contrário, fazer sempre o bem, em tudo dai graças. Ele fala, orai sem cessar, examine tudo e retenha o que é bom. Essa foi a mensagem que ele deixou para os Tessalonicenses. Fazendo a aplicação para a nossa vida, vou falar, o título da nossa mensagem não jogue sua vida fora, tenha uma vida que vale a pena ser vivida, não jogue sua vida fora. Irmãos, quem tem aqui mais de 35 anos? Quem tem menos? 35 anos é quando muda ali para as classes. Sai do jovem, vai para os homens ou para as mulheres. É o corte que a gente tem. Mas por que eu falei isso? A média de vida do brasileiro são 76 anos. Nessa Páscoa eu fui lá no meu pai. E meu pai não se aposentou, ele mora na região dos Lagos. Meu pai tem 70 anos. Eu vou lá 4 vezes no ano. Se eu for lá 5, 6 vezes no ano, é muito. Se ele viver mais 10 anos, ele viveu bastante. Ele viveu com 80 anos, mais do que a média. Então eu só vou ver meu pai 40 vezes. Então eu pensei assim, cara, nossa vida está passando. Será que eu estou fazendo uma vida que vale a pena ser vivida? O presbítero William fala assim, você tem mais futuro, né? Mais passado que futuro, Léo. Eu falei, amém, tá bom. Será que eu me preocupo? Quando a gente é jovem, a gente não se preocupa muito com o futuro. Isso é uma realidade. Quando a gente vai crescendo e vai perdendo as oportunidades, que tem essa reflexão. Pô, será que eu estou sendo um cristão perfeito? Será que eu estou sendo igual Natanael, quando Jesus fala assim para ele, aí está um judeu que não há dolo? Ou eu estou vivendo minha vida cada dia do modo que o mundo vive? E eu tive esse pensamento, irmãos. E o que eu queria passar aqui, tem pessoas que por muito pouco têm gerado confusão e conflito, através das suas escolhas. Pessoas que desistem por tudo. Hoje nós vemos casamentos se perdendo, a pessoa casa, 2, 3 semanas depois separa. Lá no trabalho tem 2 senhores já, né? Eles são 32 anos e são amigos. Eles foram soldados, um foi cabo, o outro não. Aí passaram os 2 para sargento, terceiro sargento, segundo sargento, suboficial. Eles iam trabalhar juntos, o pastor conhece, de carro. Por um caso de desentendimento, acabou essa amizade de 32 anos. Então, por um dia, eles jogaram 32 anos fora. E Paulo faz um alerta para Tessalonicenses. Mantenham tudo isso que eu falei. Mantenham a régua alta. Não jogue a sua vida fora.
Eu não quero jogar minha vida fora, irmão. A nossa vida é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. No começo do ano, teve uma enchente no litoral de São Paulo. Muitas daquelas pessoas foram lá curtir o fim de semana. Teve uma enchente e ficaram lá, perderam semanas para poder vir embora. Na Turquia, teve aquele terremoto que matou milhões de pessoas. E o mundo, irmão, ele está de ponta cabeça. A tua vida pode virar um segundo. Você está aqui, amanhã a tua vida pode virar totalmente. E Jesus está voltando. Essa é a mensagem. Jesus está voltando. Ele já está tão perto que ele já saiu até de lá. Só não estou esperando ele chegar aqui. E o que você quer fazer da sua vida? Você quer estar dentro ou quer estar fora? Paulo, ele fala para os Tessalonicenses, ele não tem a tecnologia que a gente tinha hoje. Então ele só fez 5 capítulos. Ele foi firme e conciso. Vou repetir tudo que ele falou na carta. 1, orar sem cessar. 2, nós temos que buscar nossa eleição, sermos imitadores de Cristo. 3, nós temos que se apresentar. 2, temos que se apresentar aprovados por Deus. Não buscar as glórias dos homens. Nossa esperança tem que estar no Senhor. No 3 ele fala assim: não se aquiete com as tribulações deste mundo. Busque a santificação, tenha um coração santo. No 4, não seja ignorante com os que dormem. O Senhor voltará dos céus pela segunda vinda, né? Consolai uns aos outros. No 5, vigiai. Tenha fé, tenha esperança, amor. Não devemos retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, fazer sempre o bem. Examine tudo, retenha o que é bom e orai sem cessar. Será que eu tenho tomado essa atitude na minha vida? Minha vida está valendo a pena? Tópico 1 da pregação. Não jogue sua vida fora. Tópico 1. Ou você agrada a Deus. Tem como colocar aí a imagem? Tópico 1. Pode passar por próximo. Ou você agrada a Deus, ou ao diabo. Ali eu botei o inimigo. Mas a grande verdade é essa. É uma figurinha que tem muitos filmes, né? Quem você está ouvindo? Tessalonicenses 2,12. Não precisa botar aí não. Diz assim, ó: nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e na sua glória. A grande verdade é que poucos de nós vivemos uma vida focada em agradar a Deus. Essa que é a grande verdade. Nós somos cristãos não praticantes, foi o que a gente estava conversando. A gente aceita, sabe todas as coisas, mas na prática a gente não é cristão. Se você pode olhar para a sua vida essa semana e falar que todos os seus atos da sua vida foram atos que agradou a Deus, eu acho que essa pregação também é para mim, irmãos. Primeiramente a gente fala o que Deus falou no nosso coração. Será que você pode olhar essa semana, tudo que você fez, você pensou, eu acordei, fui trabalhar, voltei, fiz meus afazeres do lado, dormi, e esse dia, tudo que eu fiz agradou o Senhor? Eu acredito que não. Diante das nossas escolhas diárias, nós estamos sendo luz para o mundo? Ou nós estamos na multidão? Está todo mundo fazendo isso? Vou lá fazer também. No trabalho, no colégio, com meus vizinhos, até dentro da minha família. Será que eu estou sendo a luz? Em diversas vezes Paulo fala assim: nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Ele fala várias vezes: enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Quanto mais cheio do Espírito Santo, você está mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, você está mais longe do pecado. Que quando vem a tribulação, o aborrecimento, você até pensa em fazer, pensa em pecar, mas o Espírito Santo, como você está cheio do Espírito Santo, você não faz. Que vem os frutos do Espírito: domínio próprio, benevolência. Amém? É a margem de segurança que você tem. Enche do Espírito. Por isso que está lá em Mateus, ó, a nossa boca fala do que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Mateus 6 também fala assim: não se pode servir a 2 senhores. Romanos, carta de Paulo: não vos conformeis com esse mundo. Não toma a forma desse mundo, irmão. Você é cristão separado, então você não toma a forma desse mundo. A grande questão desse tópico 1 é: dê trabalho ao diabo. Isso que eu quis dizer para vocês. Não seja uma presa fácil. Ou você agrada a Deus ou ao diabo. Então dê trabalho para ele. Venha, ore, tenha uma vida de oração, faça tudo que Paulo falou aqui. Se qualquer coisa tira o seu sossego, irmão, você está muito longe de ser um cristão. Se a vida que vale a pena ser vivida, eu não jogo minha vida fora,
Outro tópico importante é o 2. Você sempre pode fazer algo mais. Está em Tessalonicenses 4, 1 e 2. Também não precisa abrir não, que eu vou ler o que está aqui. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E assim mesmo têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Quando vocês trabalham com pessoas boas, o ótimo é bom. E quando tu faz uma coisa boa, é normal. Você tem que fazer o excelente. E Paulo era o fariseu dos fariseus. E Paulo falava, seja meu imitador, igual eu sou de Cristo. Será que na nossa vida, se alguém me imitar a minha vida, vai estar agradando a Deus? Eu acho que dificilmente, irmãos. Aqui na igreja, nós temos em cada área uma pessoa que é referência. No louvor, dentro da oração, tem gente que tem mais eloquente na pregação, e nós temos que se basear por ele, não pela média do mundo. Eu tenho que buscar ser igual àquela pessoa. Você sempre pode melhorar. Quem aqui pode ser um filho melhor? Um marido melhor? Uma esposa ou um esposo melhor? Quem pode ser? Mas sabe onde você tem que melhorar mesmo? Onde que você tem que melhorar é na sua vida com Deus. Você pode ser tudo isso. Melhora a sua vida com Deus, que as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes hoje nós desdenhamos de algo que antes era um sonho. Nós estudamos, batalhamos, conseguimos e não damos mais valor. Então o que eu quero passar para você? Seja o melhor pai, seja a melhor mãe e seja principalmente o melhor cristão que você possa ser. Para que quando você saia daqui, você está representando a igreja presbiteriana. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver Cristo. Tem um pregador que é David Livingstone. Ele é inglês. Ele foi pregar na África. Aí ele morreu. Aí mandaram o corpo dele para a Inglaterra e o coração dele ficou na África. A Inglaterra mandou 9 pregadores para lá. Quando os 9 pregadores chegaram, foram pregar sobre Jesus, quem tinha ouvido a palavra de Livingstone falou, não, Jesus estava aqui. Aí o pregador, não, ele morreu há 2000 anos atrás. Não, ele morreu agora, o coração dele está em tal lugar. A vida dele era tão coisa que eles enxergavam Cristo em Livingstone. Tópico 3. Deus quer fazer algo importante em sua vida. Faça a sua parte. A grande verdade é que boas partes dos nossos problemas são nós que criamos. Nós não temos uma vida regrada. A gente passa por dificuldades que nós plantamos lá atrás. Não são as circunstâncias adversas que nos acometem. Foram nossas próprias escolhas. E muitas vezes não entendemos por que estamos passando por isso. Mas apesar de todas essas coisas, Paulo fala que o Espírito Santo vai trabalhar em nossas vidas. O versículo. Existe outra razão pela qual sempre damos graças. Quando levamos vocês a mensagem de Deus, vocês as ouviram e aceitaram. Não aceitaram com a mensagem que vem de pessoas, mas aceitaram com a mensagem que vem de Deus. O fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, aos que creem. É 2,13. Final tem uma vírgula. Deus está agindo em vocês, o que creem. Talvez tal situação que você esteja passando não tenha jeito, ou você já não tem mais paciência com alguma coisa. Mas Deus está agindo em vocês, através do Espírito Santo. Essas pessoas da carta de Tessalonicenses, eles eram gentios, se converteram ao judaísmo, se converteram ao cristianismo. Então eles estavam com a cabeça assim, o que eu tenho que fazer tal? Paulo fala, acalma, o Espírito Santo vai trabalhar vocês. Por isso que ele fala assim, no 9, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não apaguem a ação do Espírito Santo. E como é que eu apago ou eu atrapalho a ação do Espírito Santo? Quando eu peco. O meu pecado está apagando a ação do Espírito Santo em minha vida. As pessoas não conseguem perceber, mas lentamente elas estão se esfriando, estão se distanciando de Deus. E quando você abre os olhos, já é tarde demais. É igual um prego num pneu. Um prego, você passa lá em Campo Grande, fura o teu pneu, o prego entra no teu pneu.
Você vai andar até aqui na Pavuna, assistir o culto, na hora de você for embora, o teu pneu vai estar vazio. Tu sabe onde que esse prego entrou? Não sabe. Mas você vai ter a consequência daquilo. Então, irmãos, não apaguem o Espírito Santo. Não atrapalhem. Isso que Paulo fala. Jesus vai voltar. Você quer estar dentro ou quer estar fora? Quer estar no vinde benditos do meu Pai? Ou pega essa escada aqui e desça lá para pegar fogo lá embaixo? Eu quero estar no vinde bendito do meu Pai, irmão. A igreja, ela tem que ser referência para o mundo. Quer ver uma coisa? Vou falar, semana passada, um cara entrou numa creche com um machado e matou 4 crianças de 4 a 7 anos. Um cara entrou numa creche com um machado e matou 4 crianças de 4 a 7 anos. Se nesse dia você não se compadeceu com aquela família, não tirou 10 minutos das suas 24 horas para orar pelaquela família, a gente está muito longe do que é ser cristão. E a nossa vida aqui na Terra como cristão não está valendo a pena. O mundo está derretendo seus valores e princípios. A igreja tem que ser dedicada, diferente, purificada. O mundo tem que olhar para você e ver algo diferente. E não ser mais um no meio da multidão. Eu não posso ter os mesmos atos que os ímpios, irmão, que os gentios. Eu tenho que ser diferente. Para encerrar, vou estar lendo de novo Tessalonicenses 5, 14 a 22. Diz assim, pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, dê coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. O presbítero Roberto faz muito isso comigo. Léo, como é que você está? Estou orando por você. Quero ver você aqui na igreja trabalhando. A gente tem que ser assim. 15. Tome cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procure em todas as ocasiões fazer o bem uns com os outros. E também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres. Orem sempre, orai sem cessar. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é porque Deus quer que vocês, por estarem unidos com Cristo, Jesus, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. 21. Examinem tudo, fiquem com o que é bom. 22. Evitem todo tipo de mal. Irmão, a vida está passando, Jesus vai voltar. Você tem uma escolha. Ou você vive uma vida de cristão, ou você vive uma vida igual o mundo está vivendo. Se em algum momento você se identificou com a mensagem, algum ponto, ou você só quer fazer algo mais, Senhor, eu estou errando nisso, eu posso ser melhor, vou convidar você a vir aqui à frente. Se a dificuldade da vida, igual eu falei do prego, está te atrapalhando, e você não sabe o que está acontecendo, e você precisa que Deus te ajude, vem aqui na frente, porque a gente só tem uma vida, e ela vai acabar.